Olá! Nesta videoaula vou mostrar como fazer um restore de um database em SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Aqui conectado na ferramenta em uma instância SQL Server, eu vou verificar quais são os databases existentes, se eu posso restaurar neste servidor o backup que me foi solicitado a ser restaurado. Eu preciso ter acesso ao arquivo .back para que eu possa restaurá-lo. Eu venho aqui então na ferramenta Management Studio, clico com o botão da direita em Databases, venho aqui em Restore Database. Na janela que abre, ele já começa mostrando lá em cima, nenhum backup, nenhum conjunto de backup foi selecionado para ser restaurado. De fato, ainda não selecionei. Eu venho então aqui em Origem, em Source, em vez de marcar Database, eu vou marcar Device, dispositivo. Eu vou nos três pontinhos, vai abrir uma janelinha aqui, eu peço para dar um Add para adicionar, vou localizar aquele arquivo .back, onde foi gerado o backup ou onde foi disponibilizado o nosso backup. Aqui está o arquivo .back, por isso a importância da extensão na hora de restaurar o backup, senão ele não ia achar esse arquivo. Eu vou dar um OK aqui também. Veja que ele piscou, fez um monte de coisas aqui, porque ele estava fazendo a leitura do banco. Se fosse um banco grande, ia ficar por bastante tempo, ia mostrar aqui ó, no Progress o quanto ele estava progredindo nessa leitura. Agora ele já fez a leitura, está aqui em Read, pronto. Eu vejo então algumas informações aqui. O que tinha naquele arquivo .back? Tem um database chamado aula.qi. Pode ver que eu clicando aqui, só tem ele evidentemente. Aqui no destino, em database, eu vou dizer que eu quero restaurar para o mesmo nome. Inclusive, se eu clicar aqui, ele vai trazer quais são os bancos que eu tenho disponíveis nessa instância em SQL Server. Eu só tenho aula.qi mesmo, mas eu poderia colocar outro nome. Por exemplo, eu quero manter esse database que está aqui atrás, o aula.qi, e quero botar aula.qi novo, certo? Então foi um banco que eu estou restaurando, eu vou manter o banco anterior, vou criar um novo banco através desse restore. Aqui embaixo tem umas informações que ele está mostrando, é um backup, esse arquivo .back aqui é um backup do tipo full, ele mostra mais detalhes aí, mas a gente não precisa se atentar a isso agora. Aqui em Files, você vai verificar algumas informações bem importantes. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil a nossa leitura. Eu vou expandir algumas colunas aqui que não estão visíveis por completo. Pois bem, então aqui eu tenho o que ele trouxe do arquivo de backup, os dois arquivos de dados, o nome lógico deles e o arquivo de log. É o que eu tinha lá no aula.qi, no banco aula.qi quando eu criei. Aí ele traz o nome original e para onde eu vou restaurar. Veja que os caminhos aqui são diferentes, porque, quer dizer, são iguais o caminho, mas o nome dos arquivos no final é diferente, porque ele renomeia o arquivo físico para o nome do banco. Tá? Mas o que acontece? Vamos supor que eu não quero gerar no mesmo caminho, veja que ele está no mesmo caminho do outro arquivo. Então eu vou lá no Windows Explorer, eu vou dentro da minha pasta, eu vou criar uma outra subpasta para separar os bancos. Então eu vou chamar de aula.qi e botar aqui nova, o novo banco, né? Novo database. Então aula.qi novo. Aqui dentro eu vou criar uma pasta para dados, data, e uma pasta para log. Feita essa separação, eu volto aqui no banco, nessa área de restore. Aqui em cima eu posso fazer as alterações. Em vez de clicar um a um, aqui tem 3 arquivos, é pequeno, imagina se tivesse 100, 200. Vai ficar difícil, né? Então, graças a essa parte superior aqui, eu consigo alterar todos os caminhos aqui de baixo de uma única vez. Eu marco aqui essa opção,
para realocar todos os arquivos para uma determinada pasta. Aí ele pede onde vai ser os arquivos de dados e onde serão os arquivos de log. No arquivo de dados eu vou vir aqui, porque ele traz a opção default, opção padrão da instalação, eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou lá na área que eu acabei de criar para o meu novo banco, está aqui a pasta aula QI novo, a pasta data, uma pasta só para dados. Dou um OK, veja que quando eu dei um OK aqui em cima, ele já alterou nos arquivos referentes a dados o caminho, ó, restore as. Veja que já está na unidade L, dentro de aula QI novo, data, ó. Ele já mudou automaticamente. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou para o arquivo de log, clicar nos 3 pontinhos, localizar onde está a minha pasta para os arquivos de log do novo database. Vou dar um OK, ele já muda aqui embaixo também o destino final do meu arquivo de log. Aqui em Options à esquerda, eu tenho algumas opções. O mais interessante aqui, que eu acredito que seja nesse momento, é você sobrescrever um banco existente. Se já existe um banco, ele vai sobrescrever. No caso, eu mudei o nome, então eu sei que não, mas vamos deixar marcado. Pois bem, é isso. Vamos agora aqui no botão Script, pedir para gerar o comando, né, numa nova janela. Ele está processando, aqui no Progress marcou como feito. Em vez de dar OK, se eu der OK ele vai fazer, né, eu vou cancelar para verificar aqui na ferramenta Manage Studio o comando utilizado para restore. Eu vou colocar aqui para baixo para ficar fácil de vocês visualizarem. Deixa eu ampliar um pouco a minha área, tirar um pouco do zoom, né, porque o caminho aqui ficou bem grande. Então vamos simplificar a vida de quem está olhando a tela, né? Pois bem, aqui está o comando de restore. Olha que legal. Restore database, restaurando para um novo nome. Do disco, onde vai estar o meu arquivo de backup. Eu posso mudar esse caminho se eu mudar o arquivo físico da origem, né? E ele está... Lembra que nós mudamos o caminho de destino para uma nova pasta? Então ele fez esse comando aqui, ó. Move esse arquivo lógico to para esse caminho físico aqui. Mesma coisa aqui. Deu um move usando o caminho lógico, o nome lógico, e deu um to aqui para o caminho físico. E a mesma coisa no arquivo de log. Olha que legal. Se eu selecionar isso com Ctrl A, seleciona tudo, manda executar. Vamos ver se vai restaurar o banco com o novo nome. Está executando. Executou. Imagina se fosse um banco grande, ele demora um bocadinho, né? Então aqui nós temos tudo que foi feito, restore database com sucesso, em tantos segundos, olha que rápido, né? Então é isso, tá? Como é que eu faço para verificar se realmente restaurou o banco? Eu venho aqui em database com a direita e dou um refresh. Repara que aqui está o meu novo banco. Se eu for explorar o banco, eu vou ver em tables tudo que tinha lá durante o backup. Eu tenho essas 3 tabelas, ó, TB demonstração, TB faixa comissão, TB vendedor. Vamos ver se é mesmo? Eu fiz na época o backup do aula QI. Olha eu explorando aqui as tabelas do QI, ó, exatamente as mesmas tabelas, ó que bacana. Tá? Então o restore funcionando bonitinho, bem simples, bem tranquilo de fazer backup e também de restaurar um backup em SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Se você tem dúvidas, se você tem algum comentário, por favor, faça e nós responderemos em breve. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.